versículos. Vamos ler aqui na palavra de Deus no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, 29 e 30. Assim está escrito: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. Apenas estes versículos nós estaremos falando um pouco nesta noite da palavra de Deus, amém? Quando nós falamos de avivamento, amados e queridos irmãos, é uma das coisas que mais mexe com o nosso sentimento, com tudo aquilo que nós cremos e acreditamos, é a palavra avivamento. Porque quando nós falamos de avivamento, nós estamos falando de povos, grupos de pessoas, onde se reúnem os milhares, talvez os milhões, e que estes grupos, eles começam a se esfriarem espiritualmente. A alma das pessoas começa a perder a sua identidade com Deus, com o Criador. E quando nós começamos a perder a nossa identidade com aquele que nos criou, aquele que nos trouxe a vida, aquele que nos deu o privilégio da existência, aquele que todos os dias ele permite que o sol venha a brilhar de manhã cedo para iluminar o nosso dia. Quando nós começamos a perder a nossa identidade, automaticamente nós começamos a nos afastar de Deus. E Deus é luz, Deus é fogo, Deus é chama, Deus é calor, é aquecimento das nossas almas. E quando nós começamos a nos afastar de Deus, então Deus, ele se preocupa em nos trazer de volta, em nos buscar de volta. Vocês estão me entendendo? E quando Deus precisa que nós nos voltemos para Ele, então o que é que Ele faz? Ele promove um avivamento, Ele promove um grande mover do Espírito Santo para a humanidade. E quando Deus promove um mover do Espírito Santo, um mover avivamentista, um mover do Espírito Santo, um fogo, uma chama que começa a arder na alma das pessoas, aí então este avivamento, ele não é direcionado para um grupo seleto de pessoas, para um número de pessoas apenas que vão receber estas benesses, essas bênçãos, este aquecimento na sua alma. Não é um grupo seleto que vai ver este avivamento acontecer. Ainda que o inimigo esteja fazendo de tudo para que as pessoas não sejam avivadas, quando Deus promove um avivamento, até mesmo aqueles que não estão na presença de Deus, eles sentem o avivamento, eles conseguem ver o avivamento, eles conseguem acompanhar este avivamento. Sabe por quê, amados e queridos irmãos? Não é possível
possível nós vivermos em um país incendiado, não é possível que Deus faça algo na vida de um grupo de pessoas e o mundo inteiro não venha sentir esta alegria, este calor, esta felicidade, este mover do Espírito Santo. Aleluia, glória a Jesus. Por que é que o missionário João pode falar desta forma? Por que é que eu posso me dirigir a você que está me ouvindo agora desta maneira? É porque através do conhecimento, através daquilo que Deus tem me dado de conhecimento, eu tenho viajado na história, viajado no tempo e acompanhado tudo o que aconteceu. Eu quero que os irmãos saibam que um dia quando Abraão, aquele homem avivado, saiu de Ur dos Caldeus para ir em busca de uma terra que o Senhor lhe mostraria. Abraão era um homem avivado. Abraão sempre foi um homem avivado. Noé foi um homem avivado. Noé tinha contato direto com Deus. Noé ouvia Deus falar com ele. E então, amados e queridos irmãos, veio Israel. Israel era o neto de Abraão, Jacó, e no meio da madrugada, Jacó luta com Deus e experimenta um grande avivamento na sua vida. A Bíblia diz que enquanto Jacó lutava com Deus, Deus o avivava, Deus o enchia de uma força sobrenatural, porque não é comum um homem normal lutar com o Todo-Poderoso e arrancar do Todo-Poderoso uma promessa. E quando Deus olha para Jacó, ele diz o seguinte: eu vou mudar o teu nome, tu não serás mais Jacó, tu serás Israel, porque tu lutastes com Deus e vencestes e prevaleceu. Jacó era um homem avivado. Depois de Jacó veio o pequeno José. E José também era um homem avivado. José vivia um avivamento constante. A alma de José, apesar de estar entre 11 irmãos, todos rebeldes, todos que não estavam nem aí para nada, eles eram donos de uma promessa, mas eles não estavam preocupados com as promessas. Mas José era um homem avivado, e o avivamento que Deus colocou na vida de José fez com que ele descesse para a cova, e lá na cova ele não deixou de ser avivado. Então ele foi vendido pelos mercadores egípcios, e mesmo assim ele não deixou de ser avivado. Ele foi vendido na casa de Potifar e não deixou de ser avivado. Ele viveu na prisão do Egito durante muitos dias, e durante muitos dias o avivamento não saiu da vida de José, e José continua sendo avivado. Depois José saiu da prisão e veio para o governo do Egito, e passou durante toda a sua vida, toda a sua história, governando o Egito, e ele vivendo sempre um avivamento, sempre um mover de Deus em sua vida. Onde José colocava a mão, tudo dava certo. Onde José colocava os pés dele, tudo acontecia de bom e de melhor. Eu quero dizer para a igreja de Jesus Cristo que os tempos foram passando, e nós vimos muitos profetas se levantarem e serem avivados, como Isaías, como Malaquias, como Ezequiel, como Jeremias. Todos eles viveram períodos de avivamento, e nos nossos tempos Deus já levantou muitos homens e mulheres por este mundo afora,
encheu eles de um poder sobrenatural para fazer a diferença, para mudar o mundo, para transformar vidas, para levantar os caídos, para mudar a história deste mundo. Aleluia, glória a Jesus. Nós encontramos na nossa história recente um grande homem chamado John Wesley. John Wesley passou 8 anos como missionário, trabalhando entre os indígenas, e ele não era convertido, mas um dia Deus encheu aquele homem de um fogo sobrenatural. Deus encheu a alma dele de um avivamento sobrenatural. E quando Deus encheu a alma de John Wesley de um avivamento sobrenatural, então Deus fez com que o mundo inteiro olhasse para a Inglaterra. Por quê? Porque na Inglaterra havia um homem cheio do poder de Deus, avivado desde o último fio de cabelo até a sola dos pés. E quando Deus começa a avivar um homem, Ele pode, através deste homem, incendiar o mundo inteiro. Aleluia, glória a Jesus. E foi o que aconteceu com o pastor John Wesley. Quando Deus começou a avivar a vida dele, ele dobrava o joelho no chão, e ele passava a noite inteira de joelho dobrado, clamando ao Senhor. E quando ele clamava ao Senhor, os milagres aconteciam. Quando ele clamava ao Senhor, o diabo não tinha vez na vida das pessoas, o inimigo batia em retirada. Sabe por quê, amados e queridos irmãos? Porque existia um fogo, uma chama ardendo na vida do pastor John Wesley. E John Wesley foi para a glória do Senhor, mas ele deixou o seu grande legado. Aleluia, glória a Jesus. E eu quero dizer para os irmãos que estão me assistindo nesta noite, eu quero dizer para vocês que estão tendo o privilégio, aleluia, glória a Jesus, de me assistir, de me ouvir nesta noite. Muitas coisas foram acontecendo. Quando Jesus veio, Jesus trouxe um avivamento sobrenatural. O inimigo tentou destruir centenas de vidas por causa da vida de Jesus. E Jesus foi batizado no Rio Jordão e trouxe um grande avivamento. Jesus morreu e foi ascenso aos céus. Dias depois da sua ida para o céu, Jesus então disse para os seus discípulos: eu vou para o meu Pai, mas eu vos enviarei um Consolador. E então, amados e queridos irmãos, cumprindo-se o dia de Pentecoste, um grande mover do Espírito Santo começou a encher a vida daqueles 12 discípulos que estavam ali, aleluia, glória a Jesus, em Jerusalém, que estavam aguardando o mover do Espírito Santo. E a Bíblia Sagrada diz o seguinte, que Jesus, antes de partir, ele diz o seguinte: e eis que eu vos envio o meu Espírito, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria, e até os confins da terra. Aleluia, glória a Jesus. Mas os tempos foram se passando, e esta chama começou a se esfriar. Os tempos foram passando, e as pessoas não tinham mais interesse. As pessoas não tinham mais interesse em servir ao Senhor. E os tempos foram se passando, e muitos grupos foram se levantando, cheios do Espírito Santo, cheios dos avivamentos do Senhor. Muitas pessoas foram levadas para o Coliseu Romano e foram jogadas para os leões, mas eles não desistiram, eles não pararam na caminhada, eles morreram por este Evangelho. Existia um homem chamado Tertuliano, e Tertuliano um dia disse para o rei romano o seguinte: imperador romano, você ainda não percebeu que quando o sangue desses inocentes cai na terra,
este sangue vira semente, este sangue se torna grãos, e eles nascem e crescem, e cada dia que passa, mais está aumentando o número destas pessoas avivadas e cheias do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Todos os dias milhões de pessoas, milhares de pessoas se levantavam e aceitavam Jesus como Salvador. Aleluia, glória a Jesus. Há alguns tempos atrás, um repórter perguntou para Muammar Gaddafi, o rei da Síria, o imperador da Síria, como eles fariam para vencer o cristianismo. Muammar Gaddafi disse o seguinte: nós vamos vencer os cristãos, porque os cristãos abortam suas crianças ainda no ventre de suas mães, eles matam seus filhos. Os cristãos não têm consciência e eles estão todos os dias abortando os seus filhos, e as nossas mulheres são parturientes, as nossas crianças nascem todos os dias, e quando elas nascem, aleluia, glória a Jesus, quando essas crianças nascem, elas são ensinadas no Alcorão, elas são ensinadas a viverem o islamismo, aleluia, glória a Jesus. Só que Muammar Gaddafi, ele se esqueceu que um dia Nicodemos estava conversando com Jesus Cristo, e Jesus Cristo disse para Nicodemos, presta bem atenção à mensagem de Jesus. Nicodemos disse para Jesus: o que é que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus disse para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Aleluia, glória a Jesus. Quando nós nascemos de novo, nós nascemos da água e do Espírito. Não é a criança que nasce do ventre da mãe que se torna cristão, é aquela criança que nasceu no ventre da mãe, que foi levada para o islamismo, que foi levada para o budismo, que foi levada para todos os outros credos religiosos, com todo respeito a todos vocês que creem da forma que vocês acham. Eu não estou aqui desrespeitando nenhuma crença e nenhuma forma de crença, pelo contrário, eu apenas estou dizendo para todos vocês que o Jesus que eu creio, o novo nascimento, o avivamento que acontece na vida daqueles que aceitaram Jesus como Salvador, não é feito daquele que nasceu no ventre da mãe e é levado para uma crença, mas é daquele homem que já tem 30 anos, 40 anos, 50 anos. E então o que acontece? Ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Antes de ter um encontro com Jesus, ele bate nos cristãos, ele mata os cristãos, ele agride os cristãos, ele ofende os cristãos. Mas um dia ele está andando pelo caminho de Damasco com uma missão de matar cristãos, com uma missão de destruir sonhos de cristãos. E então uma forte luz, uma forte chama lhe queima a visão, lhe destrói totalmente a visão, e ele cai por terra. E quando ele cai por terra, aleluia, glória a Jesus, então ele ouve uma voz que diz o seguinte: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E então ele diz: mas quem és tu, Senhor? Quem és tu que eu estou perseguindo? Eu sou agressor de cristãos, eu não gosto desse povo, eu odeio eles, eu tenho raiva de cristão. Então ele ouve aquela voz dizendo assim: dura coisa é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Você não está matando pessoas comuns, você não está destruindo pessoas comuns, você está destruindo os meus filhos. Saulo, eu sou aquele que morreu na cruz do Calvário, mas eu ressuscitei ao terceiro dia. Eu estou vivo, Saulo. Está assim de muçulmanos nascendo de novo, nascendo de Cristo. Aleluia, glória a Jesus, descendo na madre da água e nascendo de novo e sendo batizado de novo e começando a experimentar um grande avivamento.
E aleluia, glória a Jesus. Eu quero que os irmãos entendam que o teor da mensagem nesta noite é muito sério. Há alguns anos atrás, alguns pregadores mundo afora profetizaram para este país chamado Brasil, e alguns disseram várias profecias sobre avivamento que aconteceria no Brasil, e que Deus começaria um grande avivamento no Brasil. O pastor Cunhã Bichu, quando esteve no Rio de Janeiro, ele olhou para a multidão no Maracanã e disse o seguinte: o Brasil é um leão adormecido, e quando este leão acordar, o mundo inteiro vai ouvir o teu rugido. Aleluia, glória a Jesus. Muitas outras pessoas profetizaram que Deus faria um grande avivamento no Brasil, que Deus levantaria homens e mulheres no Brasil para mudar a história do mundo. Glória a Deus. E eu vim aqui agora, em nome de Jesus Cristo, dar uma notícia para vocês, como homem de Deus que sou. Este avivamento já começou. Nós não estamos vendo mais pessoas preocupadas com as suas religiões, se são cristãos, se são budistas, ou se são muçulmanos, mas todos estão preocupados com alguém chamado Brasil. Os olhos do mundo estão voltados para nós, e a chuva está sendo torrencial. Aleluia, glória a Jesus. Mas homens e mulheres de Deus estão de joelhos dobrados no meio da enxurrada e dizendo: Senhor Jesus, salva o Brasil. Senhor Jesus, levanta homens e mulheres com coragem para mudar a história desta nação. Todos os dias nós estamos vendo multidões de pessoas na frente dos quartéis brasileiros orando e dizendo: Senhor Jesus, muda a nossa história. Alguns até dizem: Forças Armadas, salvem o Brasil. Outros até dizem: Presidente da República, salvem o Brasil. Mas na sua grande maioria estão dizendo: Deus Todo-Poderoso, liberta a nossa nação, porque nós não nascemos para fracassar. O diabo não vai tomar conta do nosso país, em nome de Jesus. Está decidido. Este é o grande avivamento que está acontecendo dentro do nosso país, aqui na nossa pátria, e o mundo inteiro está de olho em nós, está vendo, e Deus está mudando a história da humanidade através dos brasileiros que estão incansáveis diante dos quartéis, de joelhos dobrados, orando ao Senhor e dizendo: Deus, socorre-nos. Deus, levanta homens, autoridades competentes, autoridades tementes a Ti, Senhor, porque o nosso Brasil não será um ninho do diabo. O nosso Brasil não vai ter espaço para as trevas, porque um dia o Senhor prometeu através de muitos profetas que o Senhor avivaria o mundo através da nossa pátria, e isso está decidido. O inimigo não poderá com a igreja de Jesus Cristo. E não se esqueça que um dia Jesus disse para Pedro o seguinte: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, glória a Jesus. Eu quero ver esta igreja, eu quero ver o cristão brasileiro, o povo de Deus no Brasil, de joelho dobrado e vencendo todas as paradas. Eu quero que o fogo do Espírito Santo comece a invadir a alma dessas pessoas, e os milhões de pessoas comecem a voar alto, comecem a voar como águias,
saltar, aleluia, como os bezerros do cevador, assim como diz o profeta Malaquias no capítulo 4, aleluia, glória a Jesus, e saireis e crescereis como os bezerros do cevador, porque assim diz o Senhor dos exércitos. Aleluia, glória. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amados e queridos irmãos, nós iremos encerrar o culto desta noite. Antes de encerrar o culto desta noite, eu quero fazer um apelo para você que acabou de receber essa mensagem de avivamento, onde você estiver. Você que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, preste bem atenção. Repita comigo as seguintes palavras: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Segura na minha mão, Jesus. Glória a Deus. Jesus, me liberta, me salva. Me liberta, Senhor, do vício, da droga, da prostituição, do homossexualismo, de tudo quanto é coisa ruim, Senhor. Liberta-me, Senhor, porque eu estou te aceitando como meu único e suficiente Salvador. E eu quero, Senhor, experimentar esta alegria. Aleluia, glória a Jesus. Você que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, na sua cidade, se não tiver missões, Igreja Evangélica Apostólica, missões para as nações, procure uma outra igreja, Assembleia de Deus, Congregação Cristã no Brasil, aonde vão te ensinar, vão te acolher como filho de Deus. Tem diferença? Todas as igrejas têm diferença, mas o Deus que nós pregamos, o Deus da nossa vida é o mesmo. Aleluia, glória a Jesus. Procure uma igreja, confraternize com os seus irmãos, ore a Deus e Deus vai dirigir você, vai dirigir os seus passos, amém? Deus abençoe a sua vida. Agora eu vou pedir para você colocar a mãozinha para cima assim, eu vou dar a bênção apostólica. Meu Deus e meu Pai, este homem e esta mulher que agora Jesus está nos acompanhando, Senhor, derrama sobre as mãos dele e das mãos dela uma bênção sobrenatural, para que ele possa, Senhor, ser, Senhor, uma bênção nas tuas mãos. Senhor, aonde ele colocar os pés daqui para frente, tudo vai dar certo. Onde ela colocar os pés agora, Senhor, vai dar tudo certo. Não tem força maligna, Senhor, que possa deter este homem e esta mulher. Onde eles colocarem as mãos deles, Senhor, haverá prosperidade, em nome de Jesus. Aquele Senhor que não conseguia pagar as dívidas, o Senhor vai conseguir. Aqueles que não conseguiam, Senhor, se livrar do credor, acabou, em nome de Jesus. Eu está determinado em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Vamos fazer uma oração encerrando o culto dessa noite. Meu Deus, muito obrigado. Aqui estou, Senhor, mais uma vez, Senhor, entregando, Senhor, este grande culto nas tuas mãos. Glória a Deus. Amém. Está encerrado o culto em nome de Jesus.